Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Deseja a paz do Senhor, glória a Jesus. Momento maravilhoso de louvor, adoração. Glória a Deus, irmãos. Bom estarmos aqui na casa do Deus eterno. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. João, Evangelho de João, capítulo 4. Aquele que puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Amém, irmãos? Deus abençoe os nossos adolescentes que estão chegando do retiro espiritual. Deus abençoe. Espero que eles estejam renovados fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou pedir para nós fazermos essa leitura de forma responsiva. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Isso. Amém? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais, verso 2, os discípulos, a igreja, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Verso 6. Era isso quase a hora sexta. Vai ou não vai? Então vamos para a Bíblia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Verso 8, igreja. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Igreja. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, teu poço, bebendo ele próprio, seus filhos. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der... Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Igreja. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e agora tens, não é teu marido. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Igreja. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Igreja. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24, igreja. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos comunicará tudo. Verso 26, igreja. Amém. Você pode se assentar. Eu sempre digo que o Eterno, ele é livre. O Eterno, ele não depende de condicionamento de lugar, de região, de condição para habitar. As pessoas, quando pensam em Deus, quando pensam no divino, pensam num lugar onde tem as figuras das imagens do sagrado e aquelas imagens tornam, então, algo que apresenta-se como Deus. Deus não está simbolizado por figura humana, com uma imagem humana. Deus é espírito. E como sendo um espírito pessoal. Pessoal por quê? Porque ele tem sentimentos. Pessoal porque ele tem a essência da existência de um ser que é intelectivo, um ser soberano, um ser criador. Ele é um ser
pessoal, porque é bom, reto, justo, honesto, porque ele não pode se contradizer. Embora ele não tenha corpo físico, o que menos representa a pessoa pela ideia e a formação do ser humano, criado à imagem de Deus, numa visão criacionista, o homem, ele é uma alma vivente. O homem não tem uma alma. O ser humano é uma alma, porque dentro da alma é contido instâncias especiais que o homem é capaz de se comunicar internamente e externamente, ter lembrança, ter capacidade cognitiva, o ser humano ter a razão, o ser humano ter inteligência, o ser humano aprender, ter atitudes progressivas em relação ao entendimento. Isso tudo está contido na alma, não no corpo físico. O ser humano não é uma ideia simplesmente do estereótipo, a imagem de coisa visível. Você é muito mais do que o seu corpo, você é muito mais do que a sua imagem, ela representada no espelho. Você é algo criado por Deus e algo que é muito mais do que o seu físico. Você é uma alma vivente. Você tem desejos, você tem vontade, você tem capacidade de pensar. Você é uma alma, muito mais do que uma representação daquilo que Deus não é. E a única coisa que Deus vai dar novo ao homem curado, restaurado, arrependido, vai ser o corpo novo, porque esse corpo aqui já está condenado. Esse corpo já tem o seu fim. Ele já está debaixo de condenação, mas a Bíblia diz que em Cristo nós receberemos corpos novos. Que esse corpo, ele vai ressuscitar igual ao corpo de Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Às vezes nos impressionamos muito com essa visão do estereótipo. Deus nos deu uma cabana, uma casa humana. Nós temos aqui uma habitação que ela é temporal por causa do pecado. Porque Adão representa a terra, Adão representa o mundo físico, e Adão é a matriz de toda a unidade humana sobre o universo, nosso mundo físico. Então, em Adão, nós temos a representação de todas as unidades humanas, embora essas unidades venham a se diferenciar por raça, etnia, cor, mas a forma, a imagem é a mesma de Adão. Agora, o que importa nisso tudo é nós voltarmos para o eterno. O que importa nisso tudo é nós voltarmos à origem da onde saímos. E da onde nós saímos? Nós saímos do fôlego da existência que Deus soprou em nós. Se você lê em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus cria o homem. No capítulo 2, ele dá vida àquilo que ele criou. E a Bíblia fala, no capítulo de número 2, versículo 7 do Gênesis, que é o livro da existência das primeiras coisas, da origem das primeiras coisas. É o livro do Gênesis. E esse livro diz que Deus soprou nas narinas do homem e deu a ele o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. E nós somos isso, fôlego de vida, e nos tornamos alma vivente porque temos poderes. E esses poderes é que nos capacita justamente de pensar, de agir, de ter vontade, querer. Eu quero que você entenda bem isso. Deus quer justamente resgatar isso que é dele, que foi pervertido, que foi comunado com o mal, que foi atingido pelo pecado, que teve a sua origem totalmente decaída. Deus quer restaurar a nossa alma através da capacidade do seu poder. O que peca, irmãos, não é o corpo. O corpo recebe o desejo do pecado. Quem peca é a alma. Só que a alma precisa do corpo para satisfazer os seus desejos. E o corpo, então, é a sede do pecar pela origem da alma. Deus quer restaurar justamente isso. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Jesus está querendo dizer àquela mulher samaritana que o problema não é questão geográfica. A situação não era
resolvida em algum lugar ou no monte. O problema do ser humano é resolvido na alma. Amém, igreja? O problema do ser humano é resolvido na sua origem inata, aonde entrou o pecado. Não é o lugar, não é o culto, não é a forma estabelecida de doutrinação religiosa. Quando o homem se voltar para Deus, quando o homem se arrepender e buscar verdadeiramente a Deus, logo o seu espírito santificará a sua alma. Jesus está quebrando aqui uma divergência que já estava acontecendo há mais de 900 anos entre judeus e samaritanos. Era um problema que aconteceu na divisão do reino de Israel. A Bíblia é fascinante. Eu espero que você entenda isso, porque a importância de você ler os evangelhos é você entender, você compreender. Jesus está quebrando aqui uma situação que já estava se perdurando há muitos anos, desde a divisão do reino de Israel, lá depois de Salomão. Jeroboão e Roboão, reino norte, reino sul. E nessa divisão, o reino norte estabelece a sua capital de religiosidade. Aonde? Em Samaria. Reino sul se beneficiou porque ficou com os sacerdotes e ficou com a capital, a sede inicial do poder de Deus, que é em Jerusalém. O que ocorre é que Roboão, ele fez com que permanecessem os cultos, as tradições. Jeroboão não, se corrompeu, fazendo culto idólatras, fazendo o povo assumir compromisso com outros deuses. Isso criou realmente uma confusão tremenda. E Jeroboão ficou com medo de que o povo do reino do norte voltasse para o sul, porque se voltasse para o sul, iria unificar, ele perderia o seu poder como um rei do reino norte. Olha, a intriga que criou, porque quem ficou em Samaria ficou contra quem ficou em Jerusalém. Então, esses aqui foram conhecidos como os samaritanos, e esses aqui como judeus. E logo então, o que se fundiu? Uma digladiação, uma confusão, uma briga. Então, samaritanos não se davam com judeus por causa disso. Vocês entenderam? Sim ou não? Amém? Eu não estou sentindo firmeza. Vocês entenderam? Sim ou não? Essa mulher, ela defendia que Deus deveria ser adorado em Samaria, porque ela era de origem samaritana por questão geográfica. Eram tudo irmãos de sangue, mas com o passar do tempo, eles foram levados para o cativeiro. E quando o povo voltou na época de Jesus, eles ainda permaneciam com o mesmo problema. O problema desse povo era de etnia, era de lugar de adoração. O problema desse povo era um problema geográfico. Era onde Deus estava, Jerusalém ou em Samaria. Eles começaram a dimensionar como Deus deveria trabalhar, como Deus deveria agir. E Jesus estava passando por Samaria, o deserto de Samaria. E aquele lugar foi o lugar que o pai Abraão havia passado. Aquele lugar foi o lugar que o pai Abraão havia abençoado para Jacó e para Isaac. Aquele lugar tinha uma herança, a herança de ter água potável. Tinha um poço ali, que esse poço estava reconhecido como lugar de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus passa justamente ali com muita sede. Os seus discípulos haviam saído para comprar alimento, uma multidão estava com eles, e Jesus se aproximou daquele poço. E para se aproximar daquele poço, você tinha que ter os acessórios para tirar água. Você tinha que ter um equipamento. Não era qualquer um, não. Para tirar água daquele poço, você tinha que vir munido de um equipamento adequado. E Jesus chegou para aquela mulher, ele não tinha nenhum equipamento. Por isso ele pediu: mulher, dá-me água de beber. E ela o reconheceu. Ela disse: como pedes tu a mim, sendo judeu, e eu uma samaritana? Olha o problema sendo atingido de forma que tinha muito mais coisas relacionadas naquela conversa, naquele diálogo, que seriam colocados de uma forma exposta. As vísceras da alma seriam colocadas para fora, porque o problema não era só Jesus beber aquela água. O problema todo era que se inseria uma dor, se inseria uma falta
de compensação da alma. Aquela mulher era totalmente frustrada, totalmente doente, completamente rejeitada. E ela vai buscar água justamente no horário em que ninguém ia buscar água. Por quê? Porque ela era estigmatizada, porque ela era reconhecida como uma mulher não muito popular. Ao contrário disso, era difamada por causa da sua vida. E vou dizer para os irmãos, a religião que se importa como a pessoa foi, a religião que se importa como foi a tradição da vida da pessoa. O mundo fica taxando, fica carimbando as pessoas pelo que elas foram no passado, quando não tinham a palavra, quando não tinham reconhecimento da verdade. Uma pessoa que não tem reconhecimento da verdade, uma pessoa que não anda diante da palavra, irmãos, vamos esperar o que dessas pessoas? Não vamos esperar mais nada do que ela viva do próprio sentimento de culpa do pecado. Essa mulher estava ali toda tatuada pela sua alma. E ela começa a querer criar uma discussão. E ela cria uma discussão teológica. Ela cria, os pastores sabem disso. Ela falou, olha, mas o lugar certo de adorar a Deus é aqui nesse monte Gerezim, que era o monte das bênçãos, em Samaria. Aí ela começa a discutir Jesus. Ele trata essa questão com uma capacidade muito mais profunda. Ele sai da discussão cultural, religiosa, geográfica. Ele começa a adentrar. Ah, se tu soubesses quem te pede água, tu lhe pedirias. E ele te daria água para a vida eterna. Água da vida eterna. Amém, irmãos? Jesus vai no profundo. Quando a gente, irmãos, consegue entender o que significa o Evangelho não vai se circunscrever na vida da pessoa pelo que ela foi, mas vai circunscrever pelo que ela começa a viver. Ela começa a viver. E viver uma vida em Jesus é você ter novas atitudes. O culto não começa fora da vida. Não pense que o culto começou porque nós chegamos aqui. O culto sempre está sendo realizado na sua mente, no seu coração. Nós somos um culto ambulante para Deus. Somos moradias do Espírito Santo, casa do Senhor. A nossa mente está ligada em Deus. Ele já nos reconciliou por amor do seu Filho Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não vive segundo o rumo dessa vida, rumo da vontade do pecado, mas que faz a vontade de Deus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Se aquela mulher dependesse ser julgada pelos seus atos, ela já estaria no quinto dos infernos. Perdida, desesperada, sem força, mas o amor de Deus é tão profundo que retira esses posicionamentos que são trabalhos do próprio pecado na vida do ser humano. Quando o ser humano tem uma chance, quando o ser humano tem uma oportunidade, nada melhor do que encontrar-se com a verdade. O próprio Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade, mais uma vez. O que te condena não é você ter vivido o passado errado, mas é você não se confinar à verdade, não se condensar à verdade, não se envolver com a verdade. E a verdade não é filosofia, não é epistemologia, não é a ciência que estuda as causas das primeiras coisas. Não, a verdade é uma pessoa. Glória a Deus, a verdade é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 10, o verso de número 9, ele reconhece que quando há essa prontidão e essa capacidade da pessoa entender, da pessoa se relacionar com Deus dessa forma, ela é salva. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, serás salvo. Porque com o coração se confessa e com a boca se sela aquilo que está dentro de você. Então, você tem essa capacidade. E Jesus faz aí o desmanche dessa religião que
criava um engessamento na mente, criava uma dualidade, criava partidos para a fé, posicionamento de melhor e de pior, porque os samaritanos eram piores para os judeus, porque eles se misturaram com os assírios por causa do cativeiro. Os judeus não houve essa miscigenação, mas eles se sentiam mais puros, eles se sentiam mais próximos de Deus, e aquilo que nos aproxima de Deus não é filosofia, não é epistemologia, o que nos aproxima de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Morre aqui, irmão, etnia, morre aqui pigmentação da pele, morre aqui qualquer capacidade que se insira nessa maior revelação de Deus. O próprio Paulo falou, porque agora não existe nenhuma barreira, nem para judeus e nem para gentios, porque o muro que nos separava, Paulo chama muro da separação, é o muro do pecado, da religião. Paulo diz aquilo que nos separava, o muro da separação, em Cristo, ele foi destruído. Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor! Não existe mais separação, nós somos um povo só. E o que me faz aqui, irmãos, pensar é que Jesus vai buscar água naquele poço de Abraão, de Isaac e Jacó. E que Jesus, ele se revela sendo maior que aquele poço. Eles tinham aquele poço como uma religiosidade, como a herança do pai Abraão, do pai Isaac e do pai Jacó. E Jesus falou, qualquer um que vier beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É impressionante quando nós vivemos no mundo demográfico, mundo gente. Você encontra muita gente na vida, né, Marcelo? Nas ruas. A gente se depara com o povo aí e ninguém nunca demonstra ser o que é e o que está vivendo. Essa mulher pensou que poderia esconder o seu mundo mais profundo, que era um mundo de horror. Jesus manda ela chamar o seu esposo e ela fala que não tinha. Jesus falou, você disse certo, muito bem. E a mulher pensou que estava livre, né? Dos olhos de raio-x de Deus. O verso 18, Jesus disse, porque disseste, né? Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, porque aquilo só estava dentro dela. Ela não havia falado nada, mas Jesus conheceu a sua alma. Jesus conheceu a origem daquele mal que estava atingindo a sua vida mais interior. O verso 20, ela confirma a religiosidade. Como as pessoas se aprendem e se firmam diante de coisas que não traduzem vida. Verso 20 diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. 21 diz, disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus quebra aquele vínculo embrionário, aquela coisa regimentada dentro de fundamento geográfico, de visão, de estabelecimento, de afincamento da estação onde Deus pode operar. Não, Deus só pode operar aqui, Deus só age aqui, né? Parecendo que Deus pode ser confinado a alguma doutrinação humana, como Deus pode ser colocado numa redoma, né? Não, é só aqui que ele opera. Apresenta um Deus engessado, um Deus que está completamente manietado pela religião, porque a religião que fazia isso. Não é só em Jerusalém, é só em Gerezim, Samaria. E Jesus falou, olha, haverá um momento que essa tradição, ela vai ser exposta com suas condições mais terríveis de adulteração da revelação de quem é Deus. Porque Deus não habita em lugar feito por mãos humanas, irmãos. Deus não habita em lugares construídos por homens. Deus habita dentro de nós. Você pode parar por um minuto? Você pode fechar os seus olhos por um minuto? Feche seus olhos por um minuto. Inspira e expira tranquilamente. Quando você respira, quando você coloca o ar para dentro dos seus pulmões e libera o ar, significa isso é energia de Deus em você. E se essa energia parar, o seu corpo morre. O meu corpo morre.
Quero dizer, Deus está dentro de você. Essa energia que está agora passando por você é uma emanação do Criador. Você pode abrir os seus olhos. Enquanto você estiver respirando, não depende de lugar, não depende de questão geográfica. Aonde você estiver respirando, Deus habita em você. Deus está com você. Ele nunca te deixou. Ele é o Senhor da sua vida. Jesus falou para aquela mulher, olha, vai chegar um momento que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria. Porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai aonde estiverem, aonde eles se encontrarem, aonde eles passarem, em todos os lugares, aonde os verdadeiros adoradores passarem, eles vão adorar a Deus, porque nós adoramos a Deus em espírito, na existência da vida e em verdade. Jesus estava quebrando cadeias de impedimentos dentro daquela mulher. E ela diz, tu és profeta, porque a coisa que tu dizes, só Deus estiver com você para revelá-las. Eu quero dizer para vocês que naquele momento, quando a mulher soube que Jesus disse que poderia dar a ela a água da vida, sabe o que ela fez? Ela pediu. Olha só, a coisa se inverte. Jesus foi para pedir água e no final quem pede água é a mulher. Ah, Senhor, dá-me dessa água. Eu quero beber dessa água. Eu preciso dessa água. E ela queria que Jesus desse dessa água. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, verso 15, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Ela entra e Jesus mesmo diz, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É impressionante como aquela mulher tinha acesso à água do poço de Jacó. Ela tinha aquele poço que era um poço particular e até uma certa vanglória, né, por ter um poço daquele, mas infelizmente aquela água não matava a profunda sede que ela tinha. E por mais que ela buscasse a água no poço de Jacó, ela era uma mulher sedenta, extremamente sedenta. Ela tinha uma preciosidade, uma herança, mas não tinha algo para matar a sede da sua alma. Ah, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais venha aqui, para que eu não fique mais nessa secura. Eu quero dizer para você que o importante não é você estar aqui por estar. O importante não é você vir para a igreja por vir. Porque você pode estar fazendo como essa mulher, da igreja o seu poço de Jacó, da igreja o seu poço de Abraão, da igreja o seu poço de Isaac. Talvez você esteja fazendo aqui de um lugar como aquela mulher estava fazendo. Oh, essa Maria. E você tem vivido esse tempo todo bebendo da água, mas da água da vida eterna você nunca tem dessedentado a sua alma. Quantas pessoas vêm para o culto, quantas pessoas assistem culto, quantas pessoas adoram a Deus, mas saem daqui com a alma numa secura terrível, a alma empalecida, a vida empobrecida, os dias amargos, as tensões, as preocupações. São os vilões que entram na vida, é o medo, a insegurança, tua alma está completamente seca, você não acredita na Bíblia, você não tem fé, e você está fazendo da igreja seu poço de Abraão, de Isaac e Jacó. Você vem sim, e vem com seus aparelhos todinho, porque para jogar a caçamba para pegar água, você tem que ter corda, você tem que ter todo o sistema de segurança. E você joga, e todo domingo está jogando, todo domingo está jogando, mas a sua alma nunca é dessedentada. Há uma insegurança, há uma acidez na alma, há uma falta de paz, seu comportamento não muda, está faltando afeto, está faltando muita coisa dentro da sua vida, a sua alma está seca. Nos preocupamos tanto de vir para a igreja e transformamos a igreja no nosso poço de Jacó. Já jogou sua caçamba? Já trouxe os seus aparelhos? Vai beber a sua água? E amanhã, como é que vai ser? E na terça? E na quarta? E na quinta? Você está pisando em quem? Está xingando quem? Está amaldiçoando quem? Na sexta, é o seu patrão que vai para a ponte que caiu? Como está a sua alma? Nós vimos aqui.
adorar ao Senhor. Interessante, aquela mulher pede. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Se nós continuarmos na religião, se não tivermos a compreensão do Evangelho, se não houver uma metamorfose, uma transformação, mudança de comportamento, mudança da mente, se não buscarmos ao Espírito Santo, se não clamarmos ao Espírito Santo, a vida não tem brilho, a vida não tem valor. Nós vamos ter todos os aparelhos para jogar o poço de Jacó, vamos beber da água no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nós vamos estar sedentos. E aquela mulher falou: Senhor, eu não aguento mais vir aqui. Dai-me dessa água, dai-me dessa água. Jesus falou: mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando nós começamos a reconhecer o valor do Evangelho, nós vamos atribuir importância não ao físico, não ao ter, não ao material, mas vamos dar importância ao Evangelho sobre a eternidade. E o que é eterno? É a tua alma e o teu espírito. É importante você entender que o diálogo de Jesus tira do campo de matar a sede fisiológica. Existia uma sede que era muito mais aparente do que a sede do corpo, do físico. Tinha sede da alma. Aquela mulher, ela não entendeu. Jesus falou: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ficar sedenta. Nunca mais você terá sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quero hoje encerrar isso aqui, irmãos, dizendo que acaba a tua sede e a minha sede quando nós bebemos da água que Jesus nos dá. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Acaba a nossa sede. Acaba a nossa sede. E eu quero perguntar para você hoje. Me responda. Qual é o tipo da tua sede? Qual é a sede que a tua alma tem? Um dia desses, um rapaz chegou a mim e abriu os braços. Eu não entendi. Ele abriu os braços. Vem cá aqui, Léo. Ele abriu os braços para mim. Abre os braços. Ele fez assim para mim. Sabe o que ele falou para mim? Me dá um abraço. Aqui na igreja. Aí eu fui, meu filho. Abracei ele. Encostei minha cabeça na cabeça dele. Falei: você é uma pessoa muito especial. Ele começou a chorar. Obrigado, Léo. Eu falei: quanto tempo que o seu pai não te abraça? Pastor, meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me beijou. Da igreja, irmãos. Pai da igreja. Você está entendendo? Vem, bebe da água do poço de Jacó. Mas a alma está ali seca. Qual é o tipo da sede da tua alma? É a sede de um abraço? É de voltar a receber um carinho? Qual o tipo da sede da tua alma? É receber um beijo? Qual o tipo da sede da sua alma? É ouvir assim: eu te aceito como você é. Qual é o tipo da sede da tua alma? É ser perdoado? É ser reconciliado? Qual o tipo da sede da sua alma? É você pedir a cura? Tem mágoas dentro do seu coração, tem rancor, tem raiva. E você vem aqui para o culto todo domingo. E você bebe da água do poço de Jacó, de Abraão, de Isaac. Pula, festeja, a minha herança. Mas o perfeito amor de Deus não entrou em você. Você ainda guarda mágoa, você ainda tem a tua alma totalmente bagunçada dentro de você. E no final, quando eu abracei aquele moço, ele falou assim: só me abraça. Só me abraça. O meu pai nunca me abraçou, nunca me beijou. Eu estou falando de um moço de 20 e poucos anos. A religião não dá vida, irmãos. O que dá vida é a vida nova, novas atitudes, é a mudança, é a compreensão da palavra. Aquela mulher, o restante do texto diz
que ela saiu dali para anunciar na sua aldeia que havia encontrado o Messias. Ela dessedentou a alma, quebrou as cadeias dentro da sua alma. Jesus nem estava preocupado com o seu passado pregresso. Jesus estava preso aos seus pecados, mas Jesus estava ali dizendo para ela: olha, existe uma água que vai descedentar, vai curar a tua alma. O Evangelho, irmãos, não traz julgamento, a punição. O Evangelho traz a graça de Jesus, o amor de Deus. Você quer viver abençoado? Viva o Evangelho de Jesus Cristo. E para encerrar, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, eu sempre digo isso: quando Deus olha dos céus à terra, Ele não vê se é masculino, se é feminino, porque essa importância é a gente que dá, né? A gente acha que Deus só vê adoradores. Ele vê adoradores. Que às vezes chega uma situação que as mulheres muitas vezes não têm acesso. Isso foi quebrado, isso era religião. Deus não olha pelo lado da genitália. Deus vê adoradores. Eu quero dizer para você, se há alguma rejeição dentro de você, se há alguma coisa dentro da sua alma que te magoou, te tatuou, talvez a vida não foi muito fácil, como não é, mas hoje você gostaria de dizer assim: eu gostaria de beber da água da vida eterna. Eu quero apagar. Eu quero que essa água flua dentro de mim como um rio de águas vivas que jorra para a vida eterna. Os valores e os conceitos mudam, porque, irmão, não podemos comparar a glória por vir com a glória desse mundo. Eu quero que você pense nisso. A unção do Espírito Santo está na sua vida, e essa unção é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que carro, do que casa. Essa unção é mais preciosa do que o petróleo, do que o dólar. Sabe por quê? Jorra para a vida eterna. Diga comigo: jorra para a vida eterna. Mais uma vez. Mais uma vez. Você pode sentir isso? Diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus! O seu glória a Deus jorra para a vida eterna. A sua vida é para a vida eterna. A sua palavra, o seu gesto, o seu andar é para a vida eterna. Tudo que tenho, tudo que sou é para a vida eterna. Para Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, tudo que você faz, tudo que você é, jorra para a vida eterna. Arachandarabachuriandas, jorra para uma dimensão muito maior. Nós não sabemos, irmãos, a respeito de muitas coisas desse mundo, mas de uma coisa nós temos certeza: que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas, suas palavras, tudo que você é, todos os seus pensamentos, jorra para a vida eterna. Fluirão rios de água viva que vão para o lugar aonde só um ente poderoso, um ente sobrenatural, jorra para um ente que não depende de oxigênio, não depende das orações, não depende de culto. Tudo que nós fazemos jorra para a vida eterna. A Ele
seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. E a igreja maravilhosa, linda de Jesus diz: você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você feche seus olhos, ainda sentado. Ainda sentado, você pode orar. Eu quero dizer para você que nada na sua vida esteve longe de Deus. Nada na sua vida que pudesse estar num lugar que Deus não tivesse conhecimento. Deus conhece tudo, sabe? E eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que Deus está te visitando agora, como Ele visitou aquela mulher de Samaria. E Ele está te visitando para jorrar água da vida eterna sobre a sua alma. Tem coisas que você tem até vergonha de dizer, tem coisas que você até tem vergonha de falar. Mas a Bíblia diz que Ele quer te dar água para a vida eterna. Senhor, eu ponho em suas mãos essa alma. Eu ponho em suas mãos, Senhor, esse ser. Quem sou eu, Senhor? Somente um servo do Senhor para dar esse recado a esse irmão, a essa irmã. Que o tempo da secura acabou. Que o tempo da escassez da alma acabou. Porque aquilo que foi marcado por causa do pecado, do passado, Senhor, não é maior do que o teu Espírito. Abençoa, Senhor, esse lar, abençoa essa casa, abençoa as mãos, os pés. Abençoa, Senhor, onde essa pessoa tocar, onde essa pessoa pisar, Senhor. A tua palavra diz que agora, Senhor, tem um rio de água viva dentro de nós, que é o teu Espírito. E eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, pedir que esse rio retire todo o peso, toda a sombra do mal. Pai, toda barreira, toda tranqueira, toda infelicidade, toda imagem errada, toda atitude que fica constantemente condenando, leve, Senhor Deus, para o mar do teu esquecimento, como diz a tua palavra, que o Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Que assim seja. E nós oramos por você, meu irmão, minha irmã. Sinta o frescor, sinta o vento do Senhor assoprar um hálito refrescante agora na sua alma. Sinta a sua alma leve e o seu corpo leve. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode dizer, eu recebo, pastor. Eu recebo, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia.